Meus irmãos, nós encontramos aqui uma história muito falada nas igrejas. A história da mulher samaritana. Essa mulher, ela teve um encontro com Jesus. Porém, antes dela entender a vontade de Deus, porque muitas vezes nós não conseguimos captar a mensagem. Ela era uma mulher que estava muito preocupada com as coisas desta vida, com as águas naturais. Ela vivia uma vida de rotina, né? Nós também vivemos muitas vezes, vocês que estão encaixados, também vivem uma vida de rotina, às vezes fazendo sempre o mesmo trabalho, o mesmo serviço, não é assim? A vida, ela é uma rotina. Alguns, no nosso caso, né, por exemplo, a nossa rotina é escutar problemas. Você sempre está escutando problemas. Há um problema aqui, um problema ali. Alguns que estão na fábrica, lidando com a máquina todo dia. Ou na máquina, a máquina não reclama, né, mas você já viu alguma máquina reclamar? Você já viu alguma máquina falar palavrão? A máquina não fala, né? Por isso que eles falam assim que é melhor lidar com o animal, porque o animal, muitas vezes, quando você já educa ele... Agora, o ser humano não. O ser humano, às vezes, ele tem essa potencialidade que Deus deu para ele de assimilar o verbo, a palavra, e essa palavra muitas vezes fica em conflito na nossa mente. Porque nós temos a opção de escolher as palavras boas, que são as palavras de verdade, porque Jesus fala que Ele é o Verbo, né? E o Verbo se fez carne e habitou no meio de nós. Porém, essa mulher, ela não estava entendendo que Jesus estava ali do lado. Que aquele que poderia resolver os seus problemas estava ali bem pertinho dela. Mas como Jesus ele tem uma sabedoria que vai além do nosso entendimento, e Jesus aproveita as oportunidades para que as pessoas venham entender as coisas espirituais, né? Muitas vezes Jesus começa no lado mais natural da vida, né? Nas coisas cotidianas, porque às vezes nós temos, para se ter uma revelação espiritual, o ser humano natural, ele precisa de ter os exemplos de coisas naturais. Por isso que, normalmente, quem trabalha na lavoura, quem já trabalhou na lavoura, vai entender melhor a Bíblia. Quantos aqui já trabalharam na popular roça do Brasil? Não é verdade? Jesus fala assim, olha, eis que o semeador saiu semear, né? Fala do joio, fala do trigo, fala de plantação. Então Jesus faz umas comparações para que o homem natural, o homem que está vivendo nos dias atuais, ele venha compreender a vontade do reino de Deus. E não foi diferente com essa mulher. Essa mulher ela precisava de um acerto. Jesus começa com um assunto, falando, pedindo uma água, mas o verdadeiro fundo, assim, o pano de fundo daquela situação, é que ela viesse a descobrir a verdadeira água que Deus queria revelar para ela. Meus irmãos, nós somos como um vaso. Nós somos como um vaso. Dentro de você tem um conteúdo que muitas vezes o inimigo não quer que venha aparecer. Esse fluir do Espírito Santo. Esse fluir dessa fonte de água da vida. É por isso que muitas vezes o diabo ele joga em tudo mesmo. Joga sujeira na sua vida, para manchar a sua vida. Para que você não venha receber desta fonte de água da vida. E aquela mulher estava assim, ela estava muito preocupada em buscar uma água natural. Mas Jesus queria mostrar para ela que existia algo melhor. E é assim que também acontece na nossa vida, né? Nós sempre, quando chegamos na casa do Senhor, oramos, clamamos a Deus, nós sempre queremos ter uma revelação maior ou melhor daquilo que Deus quer na nossa vida. E não foi diferente com essa mulher. Ela precisava
Quantas vezes você chega na igreja e parece que está tudo enterrado? Parece que as coisas não estão andando bem. Parece que as coisas estão andando de mal a pior. É os entulhos. É a sujeira que muitas vezes o inimigo coloca nos poços da vida, para que você não venha desfrutar das grandezas de Deus. Mas o Senhor Jesus diz para ela: olha, se você entender quem é que te pede beber, Ele te daria da fonte da água da vida. Eu quero dizer para você que esse Senhor está aqui. Esse Senhor está aqui. Esse Senhor está aqui. Se você souber pedir para Ele, Ele vai te dar da fonte. E hoje é um dia de ceia, onde Deus busca verdadeiros adoradores que adorem ao Senhor em espírito e em verdade. Mas para que nós venhamos a receber dessa fonte. Olha, eu vou falar uma coisa para os irmãos. Quantos vieram atribulados aqui na igreja e aceitaram Jesus no dia que estavam mais atribulados? Levanta a mão. Levanta a mão. Só esses irmãos? Muitos já aceitaram, né, a Jesus. Agora, veja bem. Quando você, que veio, a Bíblia diz: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Quando você aceitou Jesus, aceitou os propósitos de Deus, você veio para frente e recebeu a Jesus. Você não recebeu uma religião, porque muitos confundem, né? Eu vou aceitar Jesus, agora vou aceitar a religião. Não, você não está aceitando a religião, você está aceitando a Jesus. É lógico que a nossa vida, o nosso exercício, né, da nossa fé, nós vamos ser considerados religiosos. Porém, meus irmãos, o primeiro passo é Jesus. Aí você aceita Jesus, aceita os propósitos de Deus, aceita o caminho, a verdade e a vida. Aí quando você recebe a oração, quanto sentido que os entulhos da vida, a sujeira da vida saiu? Quanto sentido? É assim. Então, meus irmãos, é porque você descobriu a fonte da água da vida. E não foi o pastor que arrancou de você essa sujeira. Foi Jesus. É por isso que Ele é autor e consumador da nossa fé. Aquela mulher também estava assim, sobrecarregada. Ela estava vivendo uma vida em adultério, uma vida na mentira. Ela quis tentar enganar a Jesus, mas Jesus revelou a verdade. E quando revelou a verdade, ela começou a ver que aquelas palavras não eram apenas palavras de um homem, eram a palavra de um verdadeiro profeta, de um verdadeiro homem de Deus. E ela começou a captar a mensagem. E aquela mensagem entrou dentro do seu coração. E ela perguntou: para onde que nós devemos adorar a Deus? Muitas vezes nós ficamos assim, perguntando, né, onde que é? Será que é só na igreja? Será que é lá no Monte Desculpa? Será que é lá na minha casa? E aí o Senhor responde para ela que os verdadeiros adoradores são aqueles que adoram ao Senhor em espírito e verdade. Vocês sabem o que é adoração? Adoração, ela é reverenciar. Reverenciar é temer a um Deus, é oferecer o melhor sacrifício. Reverenciar, adorar, é como aquela mulher do vaso de alabastro, né? Ela tinha um perfume valoroso. Ela tinha um perfume valoroso dentro de um vaso de alabastro. E ela despejou aos pés de Jesus. Então, aqueles que querem adorar a Deus, hoje é ceia, meus irmãos. Ceia é o momento de nós reconhecermos o sacrifício vivo de Jesus. E muitas vezes nós não reconhecemos. Nós não apresentamos um culto racional a Deus. Já foi feito várias vezes essa pergunta. Você teria coragem de dar o seu filho para morrer em prol de um bandido? Em prol de um pecador? Você não teria, né, irmãos?
Eu também não teria. Agora, o nosso Deus teve essa coragem. E a Bíblia diz ali em João capítulo 3, versículo 16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não morra, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, meus irmãos, hoje nós vivemos um evangelho muito de troca. Muitos vêm para a igreja, eu vou dar minha oferta, mas eu quero de Deus isso, exigindo. Meus irmãos, outro dia eu estava ouvindo os irmãos conversar, eles colocaram até um carro dentro de uma igreja, para que as pessoas viessem passar a mão para receber um som do carro. Aí falaram assim, se fosse o carro da minha esposa, eu teria que entrar empurrando, né? Me deram risada, né? Porque o carro dela não é bom, não. Agora, será que esse é o objetivo do Evangelho? Muitas vezes nós temos os nossos filhos, eles não querem ter um relacionamento de pai para filho. Às vezes, muitas vezes, eles vêm com aquela, pai, eu só faço se tu me der isso. Aí eu faço, né? E aí fica aquela barganha, né? Aquela barganha de dar as coisas através de uma troca, né? E às vezes a gente começa a criar esse tipo de relacionamento aqui dentro da igreja. É por isso que nós temos hoje muitos crentes mimados, pessoas que só vêm para a igreja, se Deus me der, eu já não vou mais para a igreja. Se Deus não fizer isso, eu já não vou. Meus irmãos, nosso Deus é soberano, amém? Será que nós é que temos que mandar Deus fazer as coisas do jeito que a gente quer? Se Ele é soberano, Ele sabe o que é melhor para a sua vida. Sim ou não, irmãos? Mas a gente vive nesse evangelho, as pessoas só querem ir para a igreja para ser próximo. Nossa, dá isso, você vai receber isso, faz isso. E será que isso é verdadeiro adorador? A Bíblia fala que os verdadeiros adoradores vão adorar ao Senhor em espírito e em verdade. Se você vem para a igreja numa base de troca, você não está sendo verdadeiro adorador. O verdadeiro adorador é aquele que vem para a igreja para agradar a vontade do Pai. Amém? Vem para a igreja para oferecer o melhor, com um reconhecimento do verdadeiro sacrifício vivo que o Senhor Jesus fez por nós. Amém, irmãos? Porque as coisas dessa terra ficam, as coisas dessa terra perecem. Por exemplo, se fosse hoje o dia da sua morte, o que você ia levar dentro do seu caixão? Fala para mim. Você ia levar seu carro? Você ia conseguir levar sua casa? Ia? Não ia, né? É difícil. E mesmo que fosse, ia ficar aqui. E a Bíblia fala que a parte espiritual volta para Deus. E Deus vai julgar aquilo que nós fizemos aqui nessa terra. Por quê? No céu existem os livros. A Bíblia fala lá em Apocalipse, fala que tem os livros. Vamos abrir a palavra de Deus lá em Apocalipse, capítulo de número 20. Tem muita gente que não conhece isso, por isso que eu estou convidando os irmãos a abrir. Apocalipse, capítulo de número 20, versículo de número 21. Fala do juízo final. Muitas pessoas perguntam, quando vai ser esse juízo? Tem pessoas que não têm noção do que é o juízo final. Você não tem a noção agora. Amém? E vi um grande trono branco e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não achou lugar para eles. Agora vamos ler todos juntos? E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono,
E abriram-se os livros. E abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas obras que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Agora vamos ver o versículo de número 15. E aquele que não foi achado, escrito no livro da vida, foi lançado no lago. Então, meus irmãos, nós temos aí 2 livros. Não, temos vários livros, né? Os livros das obras. Mas tem um livro que é muito importante. Presta atenção. O livro da vida. Nós não vamos ser salvos pelas obras. Agora, a fé também sem as obras ela é morta. Por exemplo, se alguém viesse aqui e falar, eu sou bonzinho, eu faço boas obras, Deus vai me entender quando eu chegar lá no céu. Tem pessoas que é assim. Tem pessoas que falam, acham que vão ser salvos pelas obras. Porém, meus irmãos, a Bíblia fala que Deus olhou do céu para a terra e não viu um justo sequer. Não viu nenhum justo. Dificilmente alguém vai ser salvo pelas obras. Eu não sou juiz, mas dá-se a entender que é difícil. A pessoa tem que ser perfeita. Mas a Bíblia fala que aquele que crê no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele tem o seu nome escrito nesse livro, que é o livro da vida. E é bem certo, meus irmãos, que quando a pessoa aceita Jesus pela fé, a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Eu pergunto para vocês, quem tem fé realiza boas obras? Sim ou não? Porque nós sabemos que o nosso Deus, Ele também quer que nós venhamos a realizar boas obras. E Ele é o Senhor que pagou o preço. Então, aí em Efésios, abra sua Bíblia, Efésios capítulo 4, versículo 2. Porque lá em Tiago fala que a fé sem as obras não é. Dá a impressão que Tiago está batendo contra o apóstolo Paulo, mas não é. Aqui em Efésios, nós temos uma carta do apóstolo Paulo que diz assim, no versículo 8. Todos acharam? Pode dizer amém? Vamos ver? Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Se a gente parasse por aqui, a gente ia falar assim, não, a fé, só a fé salva, né? Não é assim? Se você parasse nesse versículo aqui, você ia falar assim, não, só a fé salva. Porém, meus irmãos, o nosso Senhor está falando aqui, ó, no versículo 10, todos juntos agora com uma voz bem alta, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para o quê? Para o quê, irmãos? Para as boas obras, os quais Deus preparou para que andássemos nela. Deu para entender, irmãos? Quer dizer, aqui nesse versículo de número 9, está falando assim, ó, aqueles que querem se justificar pelas obras, eles não vão ser salvos. Então tem que ter a fé em Cristo Jesus e as obras. Por quê? As obras seguem aqueles que servem a Deus. Amém, irmãos? Agora, se alguém quiser se justificar pelas obras, ele corre um sério risco de não ser salvo. Por isso que nós sempre falamos, é importante você aceitar a Jesus como seu único e suficiente Salvador.
e viver uma vida santa na presença de Deus. Amém, irmãos? Por quê? Lá em Mateus capítulo 7, versículo de número 21, Mateus capítulo 7, versículo de número 21, é um dos capítulos que nós muito lemos. Mateus capítulo 7, versículo 21. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz o quê? A vontade de meu Pai. Então é importante nós fazermos boas obras, é importante nós fazermos a vontade do Pai, mas principalmente, irmãos, ter a fé de crer no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para que o nosso nome esteja escrito no livro da vida. Amém, irmãos? Porque foi isso que Jesus Cristo fez por nós. Ele morreu no seu lugar, meus irmãos. Se não o sacrifício deles, Deus iria falar assim: não, vocês praticam boa obra e você vai ser salvo. Não foi assim. Jesus, ele olhou do céu para a terra, não viu um justo sequer, e hoje nós aceitamos a Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador. Quantos entenderam até aqui? Pode dizer amém? Amém? E hoje, todos vocês que aceitaram o bom mestre, por isso que foi importante o nosso irmão Leandro, louvar, Deus. Graças eu te dou. Nós temos que agradecer mesmo ao nosso Senhor Jesus Cristo. Você tem que agradecer de todo o seu coração. Porque, meus irmãos, é importante nós servirmos a Deus. É importante você estar aqui apresentando um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. É importante nós termos irmãos que amam verdadeiramente a obra do Senhor. O presbítero Marcelo leu aqui sobre Filipenses, sobre a ajuda dos nossos irmãos. Ajuda na manutenção da vida do apóstolo Paulo. Tudo isso são coisas maravilhosas que a igreja deve fazer. E realmente, meus irmãos, quando as pessoas estão lá fora, eu outro dia estava questionando isso, Porque tem hora que abre-se patinho que ninguém fala nada. Abre-se tantas outras coisas, ninguém fala nada. Mas parece que quando é para fazer a obra de Deus, ele levanta uma luta, vai fazer o bem para você ver. Vai fazer o bem para você. E outra hora nós estávamos lá, bebendo, falando palavrão, outros nas drogas. E aí, meus irmãos, o inimigo cega o entendimento das pessoas. E nós, que quando temos a revelação de Deus, temos que abraçar essa causa. Por quê? Vamos ser criticados, sim. Mas foi por isso que Jesus chorou. Quando o nosso irmão pastor falou sobre Jesus chorou, houve um momento que Jesus chorou mesmo, no tempo que estava lá Lázaro, estava morto. Acho que Jesus também não está chorando, com muitas pessoas morrendo nas drogas. Será que Jesus não está chorando com muitas pessoas que estão vivendo aí no pecado? Muitas famílias sendo destruídas, famílias sofrendo. Eu creio que o Senhor Jesus também está chorando até o dia de hoje, por cada vida, por você que está sofrendo talvez na sua casa, na sua família, no seu lar. Mas o mais importante, meus irmãos, é que há esperança para aqueles que servem a Deus. Há esperança, porque mesmo que o pavio esteja fumegando, pode ter certeza que não vai ser. Sabe o que o pavio não está fumegando? Sabe aquelas velhinhas que vocês veem aquela velhinha que parece que está apagando ali? Não fica aquela fumacinha pequena assim? Aí sempre tem uma criancinha que vai lá que quer acender de novo, Jesus é assim, você está fumegando ali a sua vida. Está fumegando ali, está com aquela vela que está quase apagando. Mas se você abrir o seu coração para Deus, o pavio que fumega vai acender. Aquela mulher,
adúltera, a mulher samaritana, estava fumegando. Mas na hora que ela recebeu o sopro da verdade na sua vida, ela se converteu. Alguns falam que aquela mulher foi uma das maiores ganhadoras de alma. E assim Deus faz conosco. Ele pega aquela pessoa que está lá no lamaçal de pecado, numa vida totalmente torta, e fala a palavra da verdade, e aquela vida se transforma. Deus quer transformar a sua vida, meu jovem. Deus quer transformar a nossa vida para que o rio venha novamente fluir no seu coração. Deus quer tirar esse entulho que está. Você muitas vezes vem para a igreja, mas vem por aparência, mas os entulhos estão ali, como aquela mulher samaritana. Ela estava cheia do adultério, estava vivendo com vários homens, mas o dia chegou, o profeta de Deus, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, deu aquela palavra, e aquela mulher recebeu, e ela passou a adorar ao Senhor em espírito e verdade. E eu vejo o Espírito de Deus falando no teu coração: olha, ainda não é o fim. Há esperança para você. Há esperança para aqueles que estão vivendo no pecado. Porque o Senhor Jesus, Ele não mudou. Ele continua a salvar o mais vil pecador. Lá em Jó, meus irmãos, Jó capítulo 14. Jó capítulo 14 é um dos versículos que eu mais gosto de ler na Bíblia Sagrada. Jó, para você que não conhece a Bíblia, fica antes de Salmos. Olha só que bonito, meus irmãos. Esse versículo aqui é um versículo maravilhoso. Esse é um versículo bonito. Eu gosto dele, eu gosto desse versículo. Se fosse eu marcava na sua vida, se você não... Olha, vamos ler todos juntos. Eu quero que vocês vão gostar também. Porque há... Parece que vocês não acharam, irmãos. Vamos ler aí em voz alta. Porque há esperança para a árvore que, se for cortada, ainda se renovará. E não cessarão os seus renovos. Se envelhecer na terra a sua raiz, e morrer o seu tronco no pó, ao cheiro das águas brotará, e dará ramos como a planta, ao cheiro das águas. Esse cheiro das águas chegou na vida daquela mulher. Esse cheiro das águas chegou ali naquela mulher, porque eu creio que o rio transbordou ali na vida daquela mulher. Ela estava buscando uma água, Jesus apresentou a outra água, e quando essa outra água, a Bíblia fala que a água é como a palavra de Deus, irmãos. Essa água começou a brotar. Se você der lugar à palavra de Deus, essa mina vai começar a fluir dentro do seu interior. Essa mina vai brotar no seu coração, e você vai falar assim: puxa vida, eu não sabia que era tudo isso. Nós que somos pastores, nós encontramos muitas pessoas que estão secas na vida. Mas o dia que elas encontram o cheiro das águas, olha, irmãos, brota. E quando brota isso aí, a árvore começa a brotar novamente. E aí a vida começa a reviver, porque esses dias mesmo eu estava conversando com uma pessoa e falei desse versículo. Ele falou assim: mas para mim não tem esperança, pastor, para mim está difícil. Eu já fui uma pessoa que matei, que eu já fiz tantas coisas erradas. Eu falei: não, meu querido, há esperança, eu sei. Paulo também, ele foi, matou. E se nós nos arrependermos, quem somos nós para julgar? E Deus é poderoso para perdoar o mais vil pecador que está aqui. Se Jesus perdoou aquela mulher, Ele também tem poder para te perdoar também. Porque há esperança. Há esperança para você, meu irmão. Há esperança para você. Fala para o seu irmão: há esperança para você.
Há esperança. Ainda que a árvore esteja cortada, ainda que não haja raiz, ao cheiro das águas brotará. Como planta nova, renovará os seus frutos. Não é bonito, irmãos, esse versículo? Deus quer renovar coisas na sua vida que já morreram. Para você acha que já morreu. Mas para Deus ainda não morreu. Aos cheios das águas pode brotar. Mas como faço isso? Pastor, está difícil, está difícil. Dê crédito à palavra de Deus. Aleluia. Dê crédito à palavra de Deus. Se você não crê, você não vai ver a glória de Deus. E a palavra de Deus que diz ali, em João capítulo 7, versículo 38, o que falou ali? Quem tem coragem de ler novamente? Em voz alta aí, levantar e ler. 7,38, ficar de pé e ler esse versículo. Uma pessoa do fundão aí. Mas bem alto, hein, irmão? Tem que ter coragem agora. Tem que ter coragem. Agora tem que ter coragem. A gente tem que profetizar a palavra de Deus. Temos que profetizar a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. João 7,38. Quem pode ler para nós? Quem crê em quem? Quem que é esse mim? Você crê em Jesus? Se você crê, o rio vai fluir hoje. Aleluia, Jesus. Se você crê, você vai nascer ao cheiro das águas. Aleluia. Você vai brotar para uma nova vida em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Deus colocou essa palavra no meu coração porque tem pessoas que achavam que estava cortado, que não tinha mais jeito para a sua vida. E o Senhor está te levantando você novamente para ser uma planta nova, para ser uma pessoa nova na presença de Deus. Aleluia, Jesus. Deus não chamou você para ser uma pessoa desesperançada, não. Deus chamou você para ser uma pessoa de esperança. Porque mesmo os irmãos ali, as irmãs de Lázaro, achando que as coisas estavam tudo perdidas, mas Jesus chorou junto com elas. E até para a morte o Senhor teve uma solução. Lázaro ressuscitou. Se Jesus ressuscitou a Lázaro, será que Jesus também pode ressuscitar os seus sonhos? Será que ao cheiro das águas você pode brotar? Então se levanta na presença de Deus. Agradeça a Deus por tudo que Ele fez pela sua vida. Porque o Senhor não mudou. Nós mudamos. Falamos uma coisa hoje e amanhã a gente já muda de opinião. Mas o Senhor não muda. E se Ele não muda, Ele quer te abençoar você nessa noite. E se Ele não muda, Ele quer levantar você nessa noite. Se Ele não muda, Ele vai fazer um milagre na sua vida. Porque eu já sinto o cheiro das águas aqui nessa noite. Eu já sinto esse cheiro, esse renovo. Porque, meus irmãos, nós estamos aqui, não é para ficar brincando de ser crente, não. O Senhor já disse na sua palavra: eu busco verdadeiros adoradores que adoram ao Senhor em espírito e em verdade. E nós estamos aqui fazendo o quê? Vocês estão vindo aqui só para me ver, para ver o pastor Marcelo aqui de terno, de gravata, pastor Nando? Não, né, irmãos? Vocês estão aqui para adorar a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Então vamos agradecer ao Senhor e vamos participar dessa ceia, ao cheiro dessas águas, porque Ele é maravilhoso, Ele está aqui. Ele vai renovar as suas forças em nome de Jesus. Levante-se na presença de Deus. Eu não sei se o Leandro
Leandro sabe esse louvor? Ao cheiro das águas. Então vem aqui, Leandro, vamos louvar junto aí, porque o cheiro das águas está brotando aqui, irmãos. Vamos ficar de pé. Quantos querem ser uma fonte de vida aqui? Aleluia, Jesus. Deixa o rio fluir, tá, irmão? Eu quero dizer para pessoas que estão aqui desanimadas, talvez entrou aqui, angustiadas, não chores, não temas. Os jovens que estão aqui também, nunca desista do cheiro das águas. Fique na casa do Senhor. Porque lá fora as águas são sujas. As águas não são boas lá fora. As águas do mundo é esgoto, né? Mas aqui não. Aqui tem água viva. Aqui na casa do Senhor tem água que purifica. Águas purificadoras. Aleluia, Jesus. Então feche os seus olhos, nós vamos entrar no momento assim. Aproveita esse fluir do Espírito Santo na sua vida. Porque o Senhor, Ele é poderoso para restaurar a sua saúde. Ele é poderoso para te dar a vitória. Ainda que você esteja na prova, mas o Senhor é poderoso para fazer um milagre aqui na sua vida. Faça uma reflexão na liderança. Senhor, muito obrigado. Nós não temos palavras para agradecer. O Senhor é a nossa esperança. A esperança para o ferido, como árvore cortado, marcado pela dor. Ainda que na terra envelheça a raiz e no chão abandonado o seu tronco morrer, a esperança para você, Ao cheiro das envelheça a raiz e no chão abandonado o seu tronco morrer. A esperança pra você, ao cheiro das águas brotará como planta nova, florescerá, seus campos se renovarão, não cessarão os seus frutos e olharás à tua volta e repousarás seguros, assim diz a palavra do Senhor. Não importa como você entrou aqui, importa que há um Deus no céu que cuida de você, um Deus que é maravilhoso, está regando a sua vida. a esperança para o ferido, que não, como mas saiba que o cortado, marcado é que dá a última pela resposta. dor. Ainda que Creia na tão somente nesse Deus maravilhoso envelheça a raiz e e creia no chão que águas vivas o seu tronco morrer. recebe de Deus o renovo, recebe Ao dessa cheiro água, das águas brotará
Deixa o rio Bebe dessa água que Deus te deu. Você está sentindo a presença do Senhor aqui? Começa a adorar a Ele, começa a adorar a Ele. Pois Ele procura tais que o adoram, independente da circunstância, independente da tua prova, independente da tua luta, independente do que você está passando. Deus procura verdadeiros adoradores. Se você é um adorador, louva o Senhor, adora o Senhor. Existe um rio, Senhor, e foi do teu grande amor, águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. Essa água pode limpar. Você foi Por onde o rio da passa, palavra do Senhor nessa oportunidade. E este rio está passando tudo pela sua vai vida. transformar. Ele está transformando a sua vida. Leva a vida do próprio Deus, e este rio está neste lugar. Quero beber do teu rio, Senhor, sacia minha sede, lava o meu interior.
beber dessa água. Queremos a cada dia, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Curado, restaurado, ser transformado, ser mudado, Senhor, essa maravilhosa palavra, Senhor. Possamos ser terras férteis, ó Pai, terras produtivas, ó Pai, através da Tua palavra, Senhor, dessa água que o Senhor nos deste de beber, Senhor. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado, Senhor, obrigado, Espírito Santo de Deus, por falar poderosamente aos nossos corações. Amém, meus queridos? Nós entraremos na segunda parte, onde será ministrado a ceia do Senhor. Já peço aos irmãos que todos trouxeram as vossas Bíblias, abram em 1 Coríntios, a Epístola do Apóstolo Paulo à Igreja de Coríntios, 1 Coríntios, capítulo de número 11. Nós iremos ler a partir do versículo de número 23. Amém, meus queridos? Glórias a Deus. Eu quero estar convidando, essa irmã Sayuri, amém? Nosso irmão Leandro também vai estar louvando o hino da harpa, amém? E todos já encontraram, amém? Os obreiros da casa do Senhor já estejam se preparando, amém? Cooperador Fábio, amém? Nosso cooperador Tavio também esteja preparando para estar servindo ao Senhor, amém? Glórias a Deus, cooperador Tavio, cooperador Fábio, estão servindo a ceia do Senhor, amém? Bem rapidamente os irmãos vêm aqui à frente. Amém, meus queridos? Os obreiros se preparem rapidamente para estarmos dando início, amém? Para não tomar muito tempo dos irmãos. Amém, meus queridos? Então vamos estar lendo, os obreiros já vêm aqui à frente, amém? Aleluia. Os irmãos também se preparem, os irmãos que vão louvar o Senhor. Amém, meus queridos? Diz assim a palavra do Senhor, no versículo de número 23, no capítulo de número 11. Pois eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído,